Senhoras e senhores moradores de União da Vitória, caros amigos vereadores, amigos e amigas de casa que nesse momento nos vendo ao vivo pela internet, mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Eu já me inscrevi pela manhã para falar nessa tribuna, porque eu tinha a vontade de falar mais um pouco sobre a polêmica da unificação das duas cidades, União da Vitória e Porto União. Levantei alguns dados, peguei alguns números, representatividade, mas esse assunto eu vou deixar para a próxima semana. Por quê? Era próximo das 5 horas, eu estava no cartório aqui em frente, e 2 cidadãos me pararam para conversar e falaram que têm assistido sempre ao vivo as nossas reuniões, e eu fiquei muito satisfeito, porque elogiaram muito as 2 vezes que eu vim nessa tribuna para falar sobre cargos de confiança e sobre a urna eletrônica. E me extingaram a conversar sobre outro assunto, falando que eu aqui talvez não tivesse coragem de falar sobre um assunto. Daí eu falei, sinceramente, eu tenho minha opinião formada em diversos assuntos polêmicos, como a pena de morte, tenho minha opinião formada sobre o casamento homossexual, tenho minha opinião formada sobre o aborto, possibilidade ou não, mas qual o assunto que vocês me propõem, vocês me xingam a falar na tribuna? Olha, é um assunto que foi debatido os 3 meses da campanha eleitoral, porém ninguém até agora tocou nesse assunto na Câmara dos Vereadores. Eu falei, pois não, mas qual é o assunto? O ex-candidato Hussein Bakr é ficha suja ou não é ficha suja? Eu falei, é lógico que eu converso sobre o assunto, mas são 10 para as 5 já, e eu tenho uma filhinha com 10 dias hoje, e a outra com 3 anos que eu preciso pegar na escola. Mas me assistam, se vocês não forem na reunião da Câmara, estou vendo que não estão aqui, me assistam pela internet, que eu faço comentários sim, hoje, e para mim, quando eu dou minha palavra, é um compromisso. Então, vamos à minha opinião técnica sobre o assunto e depois a minha opinião política. A opinião técnica nós devemos tirar da nossa Constituição Federal e da nossa lei orgânica. O artigo 31 da Constituição fala que a fiscalização externa do Poder Executivo será realizada pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas nada mais é do que um órgão auxiliar. O que prevalece é o voto, a palavra dos vereadores. Primeiramente, o Tribunal de Contas, nas contas do ano de 2006, mandou um parecer para nós. Eu não era vereador, mas como eu sou vereador, hoje eu falo para nós, desta casa, que hoje nós somos responsáveis pelos atos do Poder Legislativo. Mandou um parecer para nós, primeiramente, reprovando as contas do ex-prefeito, que era mandatário no ano de 2006. Feito isto, provavelmente, o ex-prefeito deve ter entrado com diversos recursos no Tribunal de Contas e deve ter perdido esses recursos. Por quê? Porque as contas chegaram até a Câmara de Vereadores. Se o recurso, se o processo não tivesse transitado em julgado, não poderia vir o tribunal para cá, sem tivesse visto toda a possibilidade recursal. No Tribunal de Contas, existe a possibilidade recurso de revista, recurso de revisão, embargo de declaração, recurso administrativo, recurso de liquidação e outros. Provavelmente ele esgotou essa fase recursal. As contas vieram para cá, como chegaram hoje, as contas, foi lido hoje para o primeiro seminário, as contas do ex-prefeito Juco. A do ex-prefeito Juco, pelo que eu vi o parecer, é pela regularidade das contas. E ela vai para a Comissão de Finanças, fazer um parecer prévio. Quando chegaram as contas do prefeito Hussein aqui na Câmara em 2011, a Comissão de Finanças fez um parecer prévio fundamentado pela aprovação das contas. Fundamentado em 10, 12 folhas, explicando por que tinha que ser aprovadas as contas. Mas já estava transitado em julgado no Tribunal de Contas. Chegou aqui, a comissão fez um parecer pela aprovação. Em plenário, as contas foram reprovadas, porque tem que ser 2/3 para alterar, para fazer igual, 2/3 dos vereadores na época dava 7 vereadores, que tinham que votar favorável
ao parecer da comissão. Os vereadores foram contra a comissão interna e favorável ao Tribunal de Contas. Até aí tudo bem. Mas no direito existe uma ação chamada ação rescisória. Provavelmente é esta ação, eu não conheço o processo utilizado, mas só pode ter sido essa ação utilizada pelo ex-prefeito. Porque como já estava transitado em julgado e veio para a Câmara de Vereadores, não existia mais recurso. Não existia mais recurso, e sim uma ação autônoma, uma ação em separado, que se chama de ação rescisória. Que procura, essa ação rescisória, ela está prevista no próprio Tribunal de Contas do Estado, no artigo 494 e seguintes. A ação rescisória, como ela é uma ação que o Tribunal de Contas segue o rito do processo civil, então ela é uma ação independente. Ela não é uma espécie de recurso, e sim uma nova ação que tem 2 anos para entrar com essa ação, depois do trânsito em julgado. Quando acontece a ação rescisória? Por exemplo, eu paguei uma conta e deixei na loja o comprovante da compra, porém não peguei o recibo. E a loja, sem controle, cobra de mim aquela conta, vai para a justiça e ganha de mim. No recurso eu perco, porque eu não tenho prova que eu paguei a conta. Mas passado 1 ano e meio, eu vou lá e localizo o tal recibo. Eu posso entrar como ação rescisória, mesmo que já esteja arquivado, porque eu achei o comprovante. Então, em simples palavras, a ação rescisória visa mais ou menos isso. Tem 2 anos para entrar e ela visa desconstituir aquela decisão inicial, acabar, anular aquela decisão inicial. Então, daí o ex-prefeito teve êxito, provavelmente nessa ação rescisória, porque as contas voltaram até a Câmara. Eu ainda não vi. Como foi agora 10/5 que me perguntaram isso, eu não vi lá no arquivo nosso essa segunda prestação de contas que chegou do Tribunal de Contas. Mas, provavelmente, foi uma ação rescisória, porque não existe outra explicação para as contas ter chegado reprovada e agora aprovadas. E elas foram aprovadas igualmente. A comissão dos 3 vereadores tinha aprovado aqui na Câmara em 2011. Como os nossos 3 vereadores da comissão aprovaram, o Tribunal de Contas aprovou agora as contas do ex-prefeito. Aprovou as contas do ex-prefeito. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal são claras, são claríssimas em dizer, chegadas as contas do tribunal, tem que ir para a comissão e para o julgamento aqui do plenário. É a mesma coisa as contas do Juco, que chegaram aqui. Nós vamos fazer um requerimento para arquivar as contas dele e não votar? Não pode. A Lei Orgânica e a Constituição são claríssimas nesse ponto. As contas chegarem ao Tribunal de Contas têm que ser colocadas em plenário, sobre crime de responsabilidade, colocadas em plenário e julgadas. O que aconteceu? As contas não vieram a plenário. Não vieram a plenário. Então, tecnicamente, o único órgão que reprovou as contas do ex-prefeito foi a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas já aprovou, e o único órgão que segurou as contas foi a Câmara Municipal, e a Câmara pode reprovar as contas, sim. Hoje nós podemos reprovar essas contas, mas não o fizemos, não o reprovamos, apenas arquivamos o processo. O processo deve se encontrar no arquivo dessa Casa de Leis e ainda não veio a plenário. O que pode acontecer? O regimento interno, artigo 215, nosso regimento interno, é claro, recebido o parecer prévio do tribunal, que nós recebemos em 2012, em setembro de 2012, um parecer prévio pela aprovação das contas, o mesmo vai para a comissão, uma comissão, que igualmente vai do Juco agora, essa semana, para a comissão de Finanças, e essa comissão vai fazer um parecer. Se a comissão for pela aprovação das contas, assim como a do Juco, ou pela aprovação das contas, assim como era do USEM, não é necessário maiores esclarecimentos, maiores fundamentações, porque ela vai estar igual ao parecer técnico do Tribunal de Contas. Agora, o artigo 217 do nosso regimento interno fala o seguinte: se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer do Tribunal de Contas, contrária ao parecer, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância. Os motivos da discordância. Então, senhor presidente, nessa esteira, para cumprimento do nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, talvez já foi realizado. Porém, era bom
Vossa Excelência, como presidente e autoridade maior dessa Casa de Leis, verificar se existem os motivos com o qual nós mudamos o parecer do Tribunal de Contas, nas contas do exercício de 2006, e se esses motivos chegaram ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas tem que ficar sabendo quais são os motivos da desaprovação das contas. Então, diante disso, tecnicamente eu entendo que o ex-prefeito, como as contas não foram julgadas ainda, não podemos definir se é ficha suja ou ficha limpa. Só depois de nós aprovar ou reprovar as contas aqui na Câmara Municipal de Vereadores que nós vamos poder dizer sobre isso. Mas como já faz um ano que as contas estão aqui, a do prefeito Juco estão chegando agora e talvez já vão para plenário, já estão em plenário, a do ex-prefeito há 1 ano, 12 meses que estão aqui e não vieram para plenário ainda, eu entendo, pela nossa morosidade, porque muitos podem falar que a justiça é lerda, mas não falha. A Câmara é lerda, mas não falha. Eu acho que a lerdeza é a maior falha. A lerdeza é uma grande falha. Então, já faz 12 meses que as contas aqui ainda não foram para plenário para a votação. E nós podemos desaprovar as contas. Nós temos nosso parecer. Sou contra. Temos que desaprovar, mas temos que dar nosso parecer sobre isso, não engavetar o processo. Essa é a minha opinião. Então, tecnicamente, só posso dizer depois das contas subir a plenário. Politicamente, eu entendo que sim, porque ele não pôde ser candidato nas últimas eleições. E aqui tem uma questão. Por que a Justiça Eleitoral não deferiu o registro de candidatura dele? Por causa da Câmara de Vereadores. Porque o que vale é o parecer nosso, não o Tribunal de Contas. Se o tribunal aprovou as contas do prefeito Juco, nós aqui desaprovar, o que vale é nosso parecer. Só que, para desaprovar, nós temos que ter um fundamento lógico, temos que ter uma fundamentação, uma justificativa. Não apenas desaprovar, na minha opinião, politicamente. Porque o futuro do cidadão, não desse, do outro cidadão que vem agora, do outro que vem amanhã, não é só político. Eu tenho um exemplo do amigo meu que foi candidato a vereador em 2008, e ele pegou 200 votos para vereador, mas não prestou contas. Agora, ele logrou êxito, ele passou no concurso da OAB, não pode fazer o registro na OAB. Se ele quiser assistir um jogo de futebol em outro país, não pode tirar o passaporte. Então, é isso que eu quero dizer. Nós podemos desaprovar? Claro que podemos, mas vamos fazer por escrito, vamos dar um parecer fundamentando a nossa decisão. Não simplesmente arquivando o processo. Não simplesmente arquivando o processo. E, como eu falei para esses 2 cidadãos que agora estão me assistindo, tenho coragem de dar minha opinião técnica, sim, nesse assunto, sem problema nenhum. Até porque eu sou presidente da Comissão de Constituição e Finanças, e Justiça dessa Casa de Leis. E também tenho medo de ser responsabilizado por qualquer ato de arquivamento de processo de Tribunal de Contas, sem explicar para o Tribunal de Contas qual que é essa questão. E a questão política é essa. É lógico, as contas do ex-prefeito podem vir a plenário, e o atual prefeito pode chamar a base aliada, chamar 10, 11, 12, 9 vereadores que ele tem na base e pedir a desaprovação. Aí é a questão política, mas o processo está aqui. Nós estamos dando uma resposta para a sociedade. Nós estamos dando uma resposta para o Tribunal de Contas. Se o ex-prefeito vai querer intervir ou não nesse assunto, é outra questão. É outra questão. Se ele vai querer deixar a liberdade para a Câmara atuar da forma que quiser, se vai querer intervir, é uma questão à parte. Eu, politicamente, eu não concordo com uma frase que não é de Maquiavel, mas é atribuída por todos nós a ele, aquela que os fins justificam os meios. Esse livro dele, O Príncipe, é famoso no mundo jurídico, mas essa frase não existe no livro, mas você lendo uma apostila política que ele fez há séculos atrás, quem leu, o intérprete do livro, que lançou essa frase, provavelmente na época, que os fins justificam os meios. Eu não concordo com essa frase. Aqui, o nosso fim foi aniquilar os direitos políticos de um cidadão. E os meios foi não cumprir a lei orgânica e não cumprir a Constituição Federal. Boa noite, obrigado pela paciência de todos.